Olá, seja bem-vindo a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 114 e faremos a leitura dos capítulos 5, 6 e 7 do livro de 1 Crônicas. Então vamos lá, capítulo 5. Os descendentes de Ruben. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. Abre parênteses. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Fecha parênteses. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel. Seu filho Semaías, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme seus registros genealógicos: Jeiel, o chefe Zacarias, e Belá, filho de Azaz, neto de Semá e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroé até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os argarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Os descendentes de Gade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bassã até Salcar. Joel foi o primeiro chefe dos clãs em Bassã. Safá o segundo, os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles, por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi filho de Jesizai, neto de Jado e bisneto de Bus. Ai, filho de Abidiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bassã e seus povoados, e em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.770 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Os descendentes da metade da tribo de Manassés. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bassã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Efer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias, mas foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou Pu, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés para Halá, Abor, Ará e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Capítulo 6. Os descendentes de Levi. Estes foram os filhos de Levi: Gersom, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abissua, Abissua gerou Buqui, Buqui gerou Uzi.
Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimás, Aimás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Saraías e Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gersom, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gersom: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com seus antepassados. De Gersom, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Azir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Azir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul. De Eucana, Amassai, Aimote, e Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libine, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, o pai de Simeia, pai de Abias, que foi o pai de Assaías. Os músicos do templo. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos. Entre os coatitas, o músico Remã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sefonias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Azir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Remã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baacéias, filho de Malquias, filho de Etine, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zimá, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gersom, filho de Levi. Entre os Meratitas, à esquerda de Remã, parente dos Meratitas, ficava Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Razabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, o seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abissua, pai de Buqui, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meiraote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Amás. As cidades dos levitas. Essas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Entre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada Hebron, em Judá, com suas pastagens ao redor, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebron, cidade de refúgio, e Libná, Jatir, Estemoa, Rilém, Debi, Assã, Jutá e Bet-Semes com suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote, com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs.
Para os demais descendentes de Coate, foram sorteados 10 cidades pertencentes aos clãs de metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Isacar, de Asser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés que fica em Bassã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas do território de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades nos territórios da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim, e Gezer, Joquimeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golá, em Bassã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Isacar, Quedes, da Berate, Ramote e Anem, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Asser, Masal, Abdon, Rucoque e Reobe, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Ramon e Kiriataim, com suas respectivas pastagens. E essas foram as cidades que os outros meraritas receberam: da tribo de Zebulon, Riminó e Tabor, com suas respectivas pastagens; da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer no deserto, Jazá, Quedemote e Mefaate, com suas respectivas pastagens; e da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazar, com suas respectivas pastagens. Capítulo 7. Os descendentes de Isacar. Estes foram os 4 filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibissão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, listados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isaías. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate, incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Isacar, conforme listados em sua genealogia. Eram ao todo 87.000. Os descendentes de Benjamim. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediel. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico listava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zemirá, Joás, Eliezer, Elionei, Onri, Jeremote, Abiás, Anatote e Alemete. Todos estes eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de famílias e 20.200 homens de combate. O filho de Gediel foi Bilá. Estes foram os filhos de Bilá: Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses descendentes de Gediel eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Rupim eram filhos de Ir, e Ruzim era filho de Aer. Os descendentes de Naphtali. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezé e Silém, netos de Bilá. Os descendentes de Manassés. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maacá, irmã de Rupim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maacar, mulher de Maquir, deu à luz um filho a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Ceres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Beda. Estes foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. Estes foram os filhos de Semidá: Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim.
Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Barede, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela, Ezer e Eleade, filhos de Efraim. Foram mortos por homens da cidade de Gate quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher e ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Será. Foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzen-Será. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Tam, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá com seus povoados. A tribo de Manassés controlava a cidade de Bet-Seã, Taanac, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Os descendentes de Asser. Estes foram os filhos de Asser: Iminá, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Será. Estes foram os filhos de Bereias: Eber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Eber gerou Jaflete, Somer e Rotão, e a irmã deles, Suá. Estes foram os filhos de Jaflete: Passaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Estes foram os filhos de Somer: Ai, Rogá, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Relém, irmão de Somer: Zofá, Iminá, Celes e Amal. Estes foram os filhos de Zofá: Suá, Hanefer, Sual, Beri, Inrá, Bezer, Rode, Samar, Silsa, Itrá e Beera. Estes foram os filhos de Jeter: Jefoné, Pispa e Ará. Estes foram os filhos de Ulá: Ará, Raniel e Riziá. Todos esses foram descendentes de Asser. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi 26.000. Finalizamos então mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.